Vamos lá, minha gente, começando aqui as civilizações da Antiguidade Oriental, nós vamos começar falando de uma visão mais panorâmica do Crescente Fértil, ou a região que nós conhecemos como Crescente Fértil. Mas, basicamente, o que nós precisamos entender logo de início, por que Crescente Fértil? Porque se você observar aqui, ó, formato dessa região aqui da Mesopotâmia, Palestina e Egito compreende o quê? 4 grandes rios. 4 rios. E aí nós temos aqui o Rio Eufrates, o Rio Tigre, o Rio Jordão, que está mais ou menos aqui, ó, e o Rio Nilo. Lembrando que na nossa última aula, nós falamos que nós tivemos ali da transição da pré-história para a antiguidade ou para a idade antiga, nós tivemos o quê? A revolução urbana, a revolução urbana, que onde nós tivemos o crescimento das cidades, mas não haveria a revolução urbana se não tivéssemos a revolução agrícola. Tudo bem até aí? Então, nós vamos ver aqui que no mapa, onde está a setinha aqui, ó, nós temos essa região, que é a região da Mesopotâmia. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Nós temos aqui, ó, presta atenção aqui. Nós temos aqui, nessa área aqui, a região da Mesopotâmia. E o que quer dizer Mesopotâmia? Mesopotâmia é um nome grego, né? Que quer dizer entre rios. Isso quer dizer o quê? Região entre rios. Se você reparar aqui no mapa, nós temos 2 grandes rios aqui, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Então, dentro desses 2 rios, nós temos o quê? A região da Mesopotâmia. E por que essa região conhecida como Crescente Fértil tem esse nome? Ora, essas grandes civilizações aqui, elas estão, elas surgem em torno dos rios. Por quê? Porque era comum nesses rios. Deixa eu só encostar a porta aqui rapidinho. Como vocês podem ver aqui, ó, essas grandes. Deixa eu lembrar. Esses 2 rios aqui, ou melhor, as grandes civilizações, como o Egito, as civilizações mesopotâmicas, a Palestina, vocês percebem que essas civilizações elas construíram as suas cidades em torno dos rios. Por quê? Geralmente esses rios eles tinham um tempo de cheia e o tempo de seca. Ou melhor, essas regiões
do Oriente Médio eram conhecidas porque havia o tempo de cheia, que era o tempo da agricultura, né, onde os rios, eles, digamos que aumentavam o seu tamanho, aumentavam a sua largura, e por causa disso, ao longo desses rios, as pessoas elas plantavam, né? Elas plantavam quando o rio encolhia, e essas terras em torno dos rios eram terras férteis. Eram terras onde tinham muitos nutrientes, onde as pessoas poderiam plantar. E por esse fato, elas utilizavam essas terras para plantar, né? E muitas das grandes cidades foram edificadas ali próximo aos rios. Então vocês percebem a relação da agricultura com a revolução urbana. Por quê? Porque a partir do momento em que o ser humano ele se torna sedentário, a partir do momento em que ele tem o domínio de plantar, de colher, da agricultura, ele começa a fixar em determinado lugar. E essas civilizações, elas de fato constroem as suas cidades em torno dos rios. E aí, por isso que essa região aqui é conhecida como crescente fértil. Porque essa região aqui é abastecida, essa região aqui, ó, é abastecida pelos 4 grandes rios, o Nilo, o Jordão, o Eufrates e o Tigre. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, pergunta? Pode perguntar, mandar, enviar. Tudo certo? Deixa eu passar aqui para o próximo slide, então. Aqui nós temos os povos que habitavam a região do crescente fértil. Temos aqui, ó, o Egito, os hebreus que habitavam aqui a Palestina, os fenícios. E na Mesopotâmia nós tínhamos o quê? Os babilônios, os sumérios, os acádios e os assírios. Claro, essas civilizações aqui da Mesopotâmia, elas não povoaram essa região todas ao mesmo tempo. As primeiras civilizações da época da Mesopotâmia eram quem? Os acádios e os sumérios. Os acádios, né, eles povoaram juntamente com os sumérios na mesma época, por volta de 3.000, 3.500 a.C. Os sumérios, eles também são da mesma época. Então, durante o período ali conhecido como, né, ali na antiguidade, por volta de 2.000 anos antes de Cristo, né, essas cidades babilônicas, essas cidades mesopotâmicas, os sumérios, os acádios, eles eram, digamos que, confederados. Como assim? Eles eram divididos em cidades-estados, assim como o Babilônia. Os babilônios também. A Babilônia, o Babel, né, era uma cidade-estado. Então, o que acontece? Ali, na época ali dos acádios, dos sumérios, né, haviam, digamos ali, disputas, né, algumas disputas políticas. E aí, né, para quem tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, nessa época, por volta de 2000 a.C., no meio das disputas políticas entre as cidades e estados ali dentro das cidades e estados da Mesopotâmia, que aparece a figura de Abraão, que vai ser considerado o patriarca dos hebreus. A partir daí, a gente entende, por exemplo, que os hebreus eles também têm uma origem nessa área aqui da Mesopotâmia, na cidade de Ur, que é mais ou menos por aqui, onde está esse xizinho que eu acabei de fazer aqui, ó. Mais ou menos nessa área aqui. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui.
Eu estou mostrando isso para conhecimento de causa. Mas vamos lá. Bom, aqui entre os babilônios, né, nós temos aqui o Código de Hammurabi, né, que é um grande código legislativo, né, que surge por volta de 1800, 1700 antes de Cristo, por volta de 1800, 1700 antes de Cristo, que, digamos, é o primeiro código legislativo que nós temos notícia. É a partir do Código de Hammurabi que nós temos a conhecida Lei de Talião. E o que é a Lei de Talião? É aquela lei que diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que se encontra, se eu não me engano, também na Bíblia, no livro conhecido na área conhecido como Pentateuco, livro da lei, né? Por que isso acontece, gente? Basicamente porque, apesar do êxodo dos hebreus ser datado de mais ou menos 1400, 1300 a.C., o Código de Hammurabi ele ainda era muito utilizado nas civilizações ali do Oriente Médio. E por causa disso, essas civilizações utilizavam o Código de Hammurabi como um sistema de lei internacional, se é que a gente pode dizer dessa maneira. Então, por isso que o Código de Hammurabi era bastante utilizado ali entre essas civilizações. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Mais ou menos por volta do ano 1000, 1100, 1200, por aí, ali no norte da Mesopotâmia, né? Ali perto da nascente dos rios Tigre, Eufrates, ali onde hoje é o Irã, Turquia, Síria e norte do Iraque, essa área aqui, surgem o quê? Os assírios, que também foi um povo mesopotâmico, que era um dos povos, assim, era um povo de hábitos muito guerreiros, tanto que os assírios, eles se expandiram, né, por volta ali do século 8 a.C. para a região da Palestina. Eles estenderam seus domínios para a região sul, né, da Mesopotâmia também. E eles eram um povo conhecidos como um hábito bastante cruel, terem bastante crueldade na sua civilização, né, no seu processo de conquista. Né? Eles eram conhecidos como um povo de hábito cruel. Eles chegavam, invadiam, destruíam a civilização. Eles tinham um método de dominação que eles deportavam a população nativa para um outro canto da Síria e traziam uma população assíria para morar nesse lugar. E foi basicamente o que aconteceu na época do domínio, quando uma parte da Palestina foi dominada ali, né, pelos assírios. Eles tinham técnicas de tratar os seus inimigos ou através do empalamento, né, ou de crucificação. A crucificação foi uma invenção assíria, né, não foi uma invenção romana, foi dos assírios que inventaram esse método de crucificação.
enfim, era um povo conhecido bastante pela sua crueldade, né, ao tratar os povos dominados. E foi uma civilização que durou até mais ou menos ali o ano de 626 a.C., que foi o período em que os caldeus, que era um povo que dominava o novo, era o povo que vivia ali na região da Babilônia, se rebelou, se juntou junto com os povos de Elão, que fica por aqui, os persas, e os medos, né? E conseguiram destronar, acabar com o Império Assírio e instaurar o Império dos Caldeus, ou também dos Neobabilônicos, já que os caldeus viviam na região da Babilônia. Pessoal, aqui é só uma visão panorâmica da história, de como esses impérios eles estabeleceram sua dominação e em que maneira eles influenciaram o Oriente Médio, tudo bem? Aqui, outra civilização que eu não comentei, não mencionei, são os fenícios. Os fenícios. Eles ocupavam essa região aqui, ó. Basicamente, essa região aqui era ocupada pelos fenícios. E eles se organizavam em cidades-estado também, e era um povo que via muito das trocas comerciais. E não é à toa que eles criaram colônias em várias áreas do mar Mediterrâneo, e uma especial se tornou muito famosa ali na época do Império Romano, uma colônia fenícia chamada Cartago. Era uma cidade de origem fenícia. Foi fundada pelos fenícios. Então, os fenícios eles tinham essa característica bem comercial, eles tinham um alfabeto bastante desenvolvido que influenciou o nosso alfabeto, né? O alfabeto romano, o nosso alfabeto. Então, eles eram um povo muito voltado para a questão comercial, né? Cada cidade tinha suas divindades, né? Mas, enfim, eu não vou aprofundar muito dos fenícios, né? Pelo fato de que numa outra aula eu posso falar com mais detalhes sobre esses povos. Aqui nós estamos dando uma visão panorâmica. E por fim nós temos o Egito. O Egito que eu não vou falar nessa aula, mas também foi uma civilização muito importante. Eu vou falar uma aula só do Egito Antigo. Tudo bem? Passamos para o próximo slide. Aqui nós temos as várias civilizações, né, que ocuparam o Crescente Fértil, os acadianos, os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus, os fenícios, os hebreus e os persas. Os persas também, eles têm, digamos assim, um destaque importante, mas eu não vou falar dos persas nessa aula de hoje. Vou falar numa outra aula a respeito dos persas. Tem os hebreus que eles surgem ali depois que eles saem do Egito, eles saem ali da região do Egito, do norte do Egito, em direção à Palestina. Eles evocam ser descendência
ali dos sumérios, na figura de Abraão, ou seja, eram povos nômades que viviam na região do deserto, né, e que se instalam ali na região da Palestina. E aqui é o mapa do crescente fértil atualmente, as áreas que o crescente fértil, né, ocupa, quais são os países que o crescente fértil ocupa hoje. Vocês vão ver aqui, ó, olha só a área aqui. Vou fazer uma representação para vocês terem uma noção melhor de como é que funciona esse sistema aqui. Vou botar uma corzinha diferente. Vamos lá. Vai pegar aqui, ó. Crescente fértil. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Essa área aqui, ó. Ai, meu Deus, escapou. Vamos ver a área aqui do crescente fértil? Essa área aqui, ó. Egito, Jordânia, Israel, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Kuwait, uma parte da Arábia Saudita, bem ínfima. Né? Aqui é a área onde hoje é o crescente fértil. Muito bem, características gerais. Uma das características gerais desses povos eram quais? Eram constituídas de teocracias. Teocracias eram o quê? Era uma mistura de um governo, religioso, né, onde você mistura política e religião, né? Por exemplo, no Egito, que nós vamos falar nas nossas próximas aulas, você tinha associado a figura do faraó com o próprio Deus, com a própria encarnação de Horus, que era uma das divindades do Egito Antigo. Na Mesopotâmia, a figura do rei era um representante divino. Ou seja, o rei das cidades-estados da Mesopotâmia, ele não era, como é que eu posso dizer? Ele não era Deus na Terra, a divindade, no caso, na Terra, mas ele representava. Ele era um representante divino. Ele era um sacerdote da divindade na cidade ou no reino instalado ali na Mesopotâmia. Enquanto para os hebreus, o rei ele não era um sacerdote e nem ele era a encarnação de Deus, mas ele era escolhido por Deus. Ele era escolhido por Deus para reinar. Só que, diferentemente do Egito e da Mesopotâmia, com os hebreus a dinâmica era um pouquinho diferente, porque a figura da divindade precisava dos reis para que os reis executassem a vontade, né, a vontade da divindade.
Tudo bem? Na figura, os hebreus, na figura dos hebreus, né, a figura do rei era mais autônoma com relação à divindade, com relação divina. Porque o Deus, a divindade, né, Deus precisava do rei para executar a sua vontade. É diferente, por exemplo, na Mesopotâmia, onde a divindade, ou melhor, o rei era o sacerdote da divindade ali mesopotâmica, enquanto o Egito, o próprio faraó era a divindade. Tudo bem até aí? Uma outra característica era que a hierarquia social era bastante rígida nessas sociedades. Não havia mobilidade social. O rico não se tornava, o pobre não se tornava rico, né? Não havia como ascender socialmente, né? O máximo que poderia acontecer era a pessoa empobrecer, né? Escravidão por dívida, ou coisas do tipo, mas não havia mobilidade social. E aqui também nós temos crenças politeístas. Eram civilizações onde se acreditavam em vários deuses. Os hebreus é que vão inaugurar o que? O monoteísmo. Eles é que vão fugir à regra, que eles vão acreditar em um Deus único. Ou seja, há um único Deus na visão dos hebreus. E uma coisa muito interessante é que na antiguidade era muito comum os deuses representarem as nações. A guerra das nações, na visão dessas civilizações, era também uma guerra entre os deuses dessas nações. Por isso que muitas das vezes o Deus dos hebreus ele é mencionado como Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a ideia aqui na antiguidade, para as civilizações antigas, é que havia um Deus para cada lugar, um Deus para cada nação representada. Tudo bem até aí? Aqui as divindades antroposomórficas, né? São divindades o quê? Que têm características em formas de animais na maioria das vezes, né? Se você olhar para os fenícios, as principais divindades eram o quê? Os fenícios era Baal, que era a figura de um touro, né? E a Senate ou Astarote, que era a figura de uma serpente. Nós tínhamos, por exemplo, a figura de outras divindades, como por exemplo os filisteus, que eram uma civilização vizinha ali, Egito, Israel e a Fenícia, que era a figura de Dagon, que era um peixe, né? Então, você tem aqui que para cada lugar você tem uma divindade, para cada civilização existe uma divindade. Tá dando para entender até aí? Só colocar aqui que Baal era uma divindade fenícia. Tudo bem até aí? E esses deuses, na maioria das vezes, eram deuses de características antroposomórficas. Eles não tinham forma humana, eles tinham forma de animais. Na Mesopotâmia, você tem, digamos, deuses com forma humana, mas a maioria das divindades representadas aqui eram deuses com formas de animais, exceto deuses hebreus, porque eles não tinham imagem, né?
Eles não tinham imagem ou representação do divino. Eles tinham objetos que associavam à figura de Deus, que, por exemplo, a Arca da Aliança, a figura do sacerdócio, que não era uma figura divina, mas era uma figura que ligava, era o elo de ligação entre Deus e o povo, enfim. Mas você não tem uma figura propriamente divina aqui com os hebreus. Tudo bem até aí, gente? Bom, essa foi a aula de hoje. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem mais. Essa foi a aula de hoje. Né? Apenas uma introdução aqui às civilizações antigas, né? Uma visão panorâmica. Qualquer dúvida é só me acionar, mandar algum aviso, algum recado. Né? Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma questão, pode mandar ou nos comentários ou por e-mail. Enfim. É isso, pessoal.